indicasse antes. E recebi um monte de pergunta e vou tirar todas as dúvidas com o meu médico dermato. Tudo bom, doutor Érico? Prazer estar aqui. Esses tratamentos não vão passando qualquer coisa no rosto, né, doutor? E para as mulheres, não pode de jeito nenhum ficar grávida. Débora Xavier, minha pele do rosto fica vermelha, depois descama. Essa é uma evolução da inflamação. Então, inflamação como o nome diz, inflama mesmo, né? Ele fica quente, vermelho, às vezes dolorido. Então, essa inflamação, ela evolui um pós-inflamatório, pode ser com uma descamação, principalmente se teve edema, se teve inchaço. Então, algum motivo está levando a pele dela a ficar inflamada, por isso que fica vermelha, e depois descama. Olha, pode ser dermatite seborreica, pode ser alergia, dermatite de contato, várias doenças têm essa evolução de ficar vermelho e depois descamar. Eu não sei o que exatamente a Débora tem aí, mas tem que ser visto também, né? Tem que investigar. Tem que investigar. A Alê tá falando, meu filho usou Roacutan, mas não adiantou. Ele pode usar de novo? Pode. A isotretinoína, como eu disse, não é um tratamento 100%. Ela leva muitos casos num primeiro tratamento, num primeiro ciclo, a cura. Mas ele pode ter falha. Né? A isotretinoína você pode necessitar de 2 ciclos de tratamento, às vezes até de 3 ciclos, quando a acne é muito grave. A isotretinoína ela é calculada pelo peso do paciente. Então, o importante no tratamento da isotretinoína é o quanto ele pesa vezes uma constante e o total de medicamento que ele vai tomar. Então, você tem que atingir aquele nível, 7.000 miligramas, né? Cada comprimido tem 20 miligramas ou 10 miligramas. Então, no tratamento inteiro, que vai ser distribuído em 6, 8 meses, às vezes, você tem que conquistar aquela total de miligrama, de dose total que você tem que chegar, que é pelo peso de cada paciente. Então, se ele fez isso no primeiro momento, fez o tratamento com a isotretinoína, fez o tratamento correto, atingiu a dose total e voltou, pode ser necessário sim um novo ciclo. E se a pessoa engorda durante o tratamento, tem que aumentar um pouco a... Tem que recalcular. Nossa, doutora, eu preciso me pesar. Você falou isso agora, eu fiquei até preocupada. Eu engordei nessa quarentena, vai saber. Eu tô achando que eu tô uns quilos maior. Vamos recalcular. Ai, meu Deus. Olha lá. Como cuidar da pele adulta com espinha? Primeira coisa, vê se está usando algum cosmético que pode causar acne, que seja comedogênico. O cravo chama comedão, no nome técnico dele. Por isso que fala comedogênico, é que cria cravo. Então, cremes que podem ser comedogênicos, remédios, que eu acho que eu esqueci de falar no começo, na pergunta anterior, foi até bom voltar nessa pergunta para a gente falar. Alguns remédios, algumas vitaminas, por exemplo, vitamina B de bola, ela pode causar acne, né? E outros remédios. Corticoide pode causar acne, remédios de uso neurológico pode causar acne. Então você tem que fazer uma investigação na mulher adulta em tudo isso. Se é creme que ela está usando, se está tomando algum remédio ou se tem algum problema hormonal. Excluindo isso, aí você fica com acne. E a alimentação normal. Também? A alimentação não conseguiu chegar em nenhum estudo conclusivo, robusto, que comprove o chocolate da acne, né? É muito mais mito isso do que verdade. E um torresminho, que eu amo. Também não. O óleo em si, não. Então é muito associado com isso, porque minha pele é oleosa, porque eu comi muito amendoim, ou porque eu comi carne de porco, e são produtos oleosos, então vou ter acne. Não está comprovado isso. Uma coisa de alimentação que é importante são os açúcares. Por quê? Porque quando o açúcar entra no sangue, a gente come, ele vai para o sangue, a insulina, que é produzida pelo pâncreas, ela vai ter que tirar esse açúcar do sangue e jogar dentro da célula. A insulina, em contato com os ovários, ela fica rodando no sangue, né?
Aí ela, quando ela tem contato com os ovários, ela pode produzir hormônios da linha androgenética, que são os hormônios masculinos. E aí, o excesso de açúcar, por conta desse aumento de insulina, pode levar a acne. Nossa, que interessante. Gente, o corpo nosso é muito doido. Tudo tá ligado, né? Não adianta eu pensar só na acne sem pensar no corpo inteiro. Nem no tratamento, sem pensar no fígado. Tudo, o corpo é um só. Então a gente trata a pessoa e não a doença, né? Tem que conhecer a pessoa. Legal falar aqui, gente, que eu falei de torresmo. Às vezes a gente fala as coisas na internet. Outro dia viram o Antônio tomando um dedo de refrigerante. Veio uma médica, ela acha que eu trato a criança a vida inteira com refrigerante. Pelo amor de Deus, acho que tudo que é excesso faz mal, né, doutor? O torresmo eu como a cada, 3 meses, um torresminho. Não é torresmo todo dia no almoço e na janta. Minha alimentação é super... né, tem gente que às vezes você fala uma coisa, nossa, você come torresmo, pelo amor de Deus. Não vivo de torresmo, né? Até legal que a Jéssica tá perguntando, usei Roacutan em 2005 e hoje, após parar com o anticoncepcional hormonal, estou com acne severa, pois uma carinha de choro. Entendi. Então, ela já tem um fator genético de predisposição à acne. Há 15 anos, ela teve que tratar uma acne provavelmente grave, porque ela tratou com isotretinoína. Então, ela já tem um fator genético. Ela parou o anticoncepcional e a acne voltou depois de 15 anos. Tem que investigar o hormônio, né? Será que não tem será que não desregulou esse hormônio numa pessoa que tem uma predisposição? E aí esse hormônio desregulado vai ativar a glândula e inflamar. E também o que você falou, né, doutor? Questão de remédio, se ela está usando algum medicamento, alguma coisa diferente, né? Isso pode ter a ver. É possível tratar a acne durante uma gestação? Me dá dicas para quem sofre com isso. Olha, é possível. É possível. Você não tem tanta liberdade de escolha de medicamento. Porque, por exemplo, os antibióticos, que são os principais, né? Antigamente tinha outros, eritromicina, mas assim, hoje a gente foca muito nas tetraciclinas. Elas não podem ser usadas na gestação, por causa da dentição do bebê. A isotretinoína, nem pensar na gestação, né? Então, você tem os medicamentos tópicos, tudo que contém ácido retinóico, que também é um derivado de isotretinoína, também não pode. Mas você tem alguns medicamentos que estão liberados para uso na gestação. Então, dá para tratar, não desespere, né? Claro que o médico fica mais restrito às suas escolhas, mas pode ser tratado e deve ser tratado, viu? Tem, doutor, alguma coisa que possa tomar mesmo estando grávida? Tomar... Não, mas uso tópicos. Mas assim, uso tópico tem alguns que podem ser usados na grávida, sim. Recebo a maioria, vou te falar, dos vídeos do canal e de coisas do Instagram elogiando o tratamento, dizendo que foi a melhor coisa que fez na vida. A maioria que eu recebo é assim. A isotretinoína ela tem uma chance de cura de 70% dos casos. Então a pessoa se livra daquele problema, que é constrangedor, porque está no rosto, né? Olha lá, não é uma pergunta. Eu também tomei Roacutan e fiquei bem melhor. Amar Fiorentino. Também uma outra pessoa falando de melasma, a gente já falou aqui. A Cessa Mari, perguntando, tem alguma contraindicação ao Roacutan? Já acho que a principal é a gestação, né, doutor? Gestação principal, problema no fígado, dislipidemia, né, o colesterol alto, depressão. Tem relatos que a isotretinoína pode estar associada a distúrbio de humor, então tem que ter uma investigação com isso também. Não é uma contraindicação absoluta, mas a gente faz um acompanhamento junto com o psiquiatra. Eu falei isso no dia que eu fui tomar. Será que eu vou ficar deprê? Com medo, porque eu li tanto sobre isso. Né, no próprio termo de consentimento, a receita da isotretinoína é uma receita diferente. São 3 folhas que vão possibilitar a venda ou aquisição do estado da isotretinoína. Para a mulher, 2 termos de consentimento,
né? E para o homem um termo de consentimento e mais uma receita especial, que é aquela branquinha, todas com a grávida riscada. Sim, tem um calhamaço que tem que preencher e tudo. Assinar o termo. E tá no termo, né? Se eu tiver depressão, se eu tiver ideias suicidas, tal. Então, assim, se você tem descrito na literatura, você tem que tomar cuidado, né? Se tem um caso, você pode ter outro no mundo, né? Causa irritabilidade o tratamento ou não? E algumas pessoas relatam que sim. A gente não consegue saber por que o excesso de vitamina A poderia levar à irritabilidade. Né? Você não tem uma conexão tão clara pra gente que justifica isso. Mas pode causar. Alguns casos que eu acompanhei, tinha essa queixa, né? Irritabilidade, pavio curto, né? Às vezes vai com... Eu vou falar do meu caso, assim, curto. um pouquinho do meu caso, que eu nem vou ficar dando muito spoiler aqui, que eu quero gravar um vídeo falando do tratamento todo, que eu não trocaria mesmo com os contras, faria tudo de novo. Mas, assim, eu acho que a irritabilidade, não sei, pode me corrigir, doutor, se eu estiver falando besteira, não é da vitamina em si, é das causas que ela provoca. Por exemplo, a minha boca rachou inteirinha, de fora a fora, dói. Eu nunca tive boca rachada na vida. Dói. Então isso te irrita, né? Você fica com ressecamento extremo, você fica irritado, nariz cortado, a boca ardendo, você vai comer um negócio... Eu acho que você já vai ficando com o pavio curto. Eu fiquei irritada por conta disso, mas é tranquilo, não é uma coisa de nossa, de eu ficar muito irritada, não é uma coisa assim demais, mas eu percebi que eu fiquei mais irritada do que eu sou, geralmente. Você não tem uma conexão, como eu falei, uma conexão direta da isotretinoína, por que ela provocaria alguma liberação de neurotransmissor que vai deixar você irritado. Agora, a irritabilidade, ela tem várias causas também. Então, é o que você falou, 100% dos pacientes que tomam isotretinoína vão ter quelite. Né? A boca vai ficar inflamada, vai secar, vai rachar, tem que hidratar muito, porque senão fica... E aí, alguns têm um ressecamento do olho, tem um ressecamento nasal. Então, assim, ela tem seus efeitos colaterais, né? Então, isso também. E aí causa irritabilidade. Mas pode ser da própria droga também, né? Por que foi necessário o seu tratamento com esse medicamento? O meu foi super necessário, porque a gente já tinha feito de tudo, né, doutor? Não tinha outro... Sim. Quando o caso é resistente ao tratamento convencional, é uma das indicações da isotretinoína. Ou uma acne muito grave, você pode ter como primeira escolha a isotretinoína. E aquilo, né? Ela é um tratamento, você tendo todos os cuidados, ela pode proporcionar a melhora. Então, e na maioria dos casos ela proporciona melhora. Então, ela é uma medicação, se bem indicada, muito boa. E eu vou falar, de tudo que eu fiz até hoje, minha pele nunca ficou tão bonita quanto tá agora, assim, nada que eu usei, assim, então, pra mim foi muito legal. A Bia Lima tá perguntando qual o fator de proteção solar ideal para o rosto. No mínimo 30. É legal essa pergunta que eu também fico na dúvida, tem que ser o 50, tem que ser o 60, não, né? Você sabe que depois dos 50 não muda muito, né? Então começou assim a indústria começa a soltar 70, daí outra vez solta 99, e isso não iria ter fim. Então hoje a convencionou que pode ser 50 mais, né? Não precisa nem colocar que é 90, que é 100, 50 a mais é o suficiente, mas acima de 30 já dá uma boa proteção, uma boa segurança. Minha filha até os 16 anos não tinha nem espinha e agora está com o rosto cheio. Pode acontecer. Uma acne mais, como eu falei, dos 14 aos 23 anos é a faixa de maior incidência. Pode ser antes dos 14? Pode. Acne grave, né? Pode acontecer antes dos 14. E pode acontecer depois dos 23? Pode, também. Não é o mais comum e não é o mais frequente. O mais frequente está nessa faixa etária, de 14 aos 23, 25, alguns livros falam. Mas você pode ter antes e depois. Doutor, eu recebo muita mensagem de pessoas. O dia que eu fiz um vídeo para o meu canal,
que eu tava com a pele toda estourada, cheia de espinha, com pus, foi a pior que minha pele chegou. Foi quando eu estive no seu consultório. Muitas pessoas falaram, nossa, eu não acredito você fazer esse vídeo, eu não saio do meu quarto. Como mudar isso? Como, né, o que falar para essas pessoas que não vão na esquina por causa de uma espinha, do rosto cheio de pus, enfim. O que fazer nessas situações? As dermatoses, de uma maneira geral, que são as doenças da pele, elas podem constranger as pessoas porque são visíveis, diferente de uma doença do coração, do fígado, do intestino, que ninguém consegue ver. E a doença da pele, do rosto, ela incomoda demais emocionalmente. Por isso que eu falo que o que fazer nesses casos é ter paciência e tratar como uma doença, para não ficar com essa sequela emocional, né? Porque isso, a pessoa não sai de casa porque então ela está levando a você mudar seu estilo de vida. Você não vai mais na padaria, você não vai mais na farmácia porque você está com acne. Então isso é muito sério. Você está mudando seu estilo de vida por conta de uma doença que precisa ser tratada. Deixa de fazer o que ama, o que gosta. É como para uma mulher não colocar um biquíni para ir para a praia porque tem vergonha de uma estria, de uma celulite, enfim. Eu sempre falo para a mulherada, gente, procurem tratamento, pelo amor de Deus, né? Sim. E se for uma coisa assim que você está desvirtuando a sua imagem, aí isso é comum, né? Dismorfobia, né? A pessoa se vê alterada. Então ela tem que procurar ajuda, assim, né? Psicológica, médica. Se ela não consegue viver com aquela alteração e a coloca num patamar de gravidade alto que impede ela de fazer as coisas que ela gostava de fazer, precisa ser tratado. Nossa. Doutora, outra pergunta. Meu sonho é ter a pele lisinha. É possível tirar as manchas de acne? Cicatriz de acne é difícil de tratamento. Ela, assim, voltar absolutamente ao normal, a pele normal, antes da cicatriz, é muito difícil. Porque cicatriz é um novo tecido formado por um dano na pele, por exemplo. Você teve um dano na pele, cria-se um outro tecido que ele vai repavimentar aquele pedaço que foi lesionado. Isso é cicatriz. Mas você tem bons tratamentos para cicatriz. Hoje várias tecnologias podem ajudar no tratamento da cicatriz. Cirurgia, às vezes você tem que remover certas cicatrizes. Preenchimento. Então você vai aumentar o volume, melhor falando, daquela depressão. Fala esses buraquinhos fundos que a acne deixa. Que fica um buraco, assim, Quando esses buraquinhos eles são distensíveis, você colocar um preenchimento aqui embaixo, ele vai nivelar. Eu quero. Eu quero. Tem os que são não distensíveis, aqueles que são aderidos. Aí, ou você vai cauterizar com ácido, ou você vai usar cremes com ácido, ou vai fazer peeling, ou usar tecnologia como laser, microagulhamento. Então você tem várias formas, mas a melhor forma, né, do que eu falo da cicatriz é você prevenir. Então, não deixar chegar. Começou com uma acne, e a que mais deixa cicatriz são aquelas pápulas vermelhas, aquelas espinhinhas mesmo, né? Elas podem, mesmo se a pessoa fala, nunca mexi, eu tô cheio de cicatriz. Pode ser, porque a própria inflamação pode deixar cicatriz. Não é só o ato do trauma em espremer, que não deve ser feito mesmo, né? Não deve espremer espinha, nem cravo, porque pode deixar a cicatriz. Mas o melhor jeito, começou com uma inflamação um pouco mais severa, tem que procurar, porque isso vai evitar o que nós começamos, o que nós falamos primeiro, né? A cicatriz na pele e a cicatriz emocional. Com certeza. Ai, doutor, mas é tão difícil não espremer. Nossa senhora, como você sai com aquela bolinha verde, eu falo, como que eu vou sair com essa bola amarela? É uma tentação. Por isso que eu falo, tem que ter paciência, o paciente tem que ter paciência e esperar o tratamento fazer efeito. Eu tava falando pro doutor Érico, gente, que impressionante, eu não tinha consciência do tanto de cicatriz que eu tava, eu só tive essa consciência depois que o Roacuta limpou a minha pele, que eu fui ver, que eu já tava com furinho. Eu vou mostrar no próximo vídeo pra vocês sem maquiagem, que eu tenho, muitas pessoas já viram até,
Mas eu tinha tanta espinha que não dava para ver a cicatriz. Agora que limpou que eu tive essa consciência, né, da cicatriz. E essa espinha vermelhinha, que por lesão na derme, que é um pouco mais profunda do que a epiderme, é que deixa a cicatriz. Engraçado é que cada pessoa fica com cicatriz de um jeito, né? Tem espinhas que deixam roxinho, tem pessoas que ficam com mancha branca, sei lá, cada pessoa fica com... A cicatriz de acne ela pode ser por consumo da derme, então ela vai ser profunda, né? Pontual, que são os furinhos. Ela pode ser depressiva, ela pode ser hipertrófica, ou seja, além do plano normal da pele, como se fosse um pequeno queloide, assim. Então ela pode deixar vários tipos de cicatriz. Por isso que a principal coisa é começou com a acne tratar, né? Para evitar essa sequela terrível, né? Porque é muito mais difícil tratar a cicatriz do que você tratar a acne, né? A Karine Percontini perguntou, pode tomar esse remédio e tomar anticoncepcional? Os dois juntos? Sim. Pode, sim. né? Em alguns casos até deve, né? Porque na mulher com vida sexual ativa, ela deve tomar um anticoncepcional. Aliás, deve usar 2 métodos de prevenção de gestação. O método contraceptivo oral, que é hormonal, e mais um de barreira, para garantir, porque nenhum método contraceptivo é 100%. Olha, legal nenhum isso, hein, anticoncepcional. gente? Então, a mulher com vida sexual ativa, ela deve se prevenir com 2 métodos contraceptivos. Olha, isso é importante falar, porque acho que a galera não tem essa noção, assim, de... Então, deve tomar um anticoncepcional e usar outro método ainda, né? Uhum. Aqui... A Karine também está perguntando, verdade que destrói todas as células sebáceas, a isotretinoína? Ele não destrói, ele atrofia, ele diminui. Então a ação da isotretinoína, como nós comentamos também, ela age na ceratinização para não formar o cravo, ela diminui a glândula sebácea, a unidade pilosebácea, então ela diminui a produção de oleosidade e sem essa oleosidade, a bactéria que vive na nossa pele, que faz essa transformação na secreção sebácea em mais ácida, né, que causa irritação, também diminui essa população. Então a isotretinoína, ela deu muito certo na acne, porque ela age nos 3 pontos do problema, né, da doença. Isso não quer dizer que a hora que acabar o tratamento... O cabelo volta a ter oleosidade, você tem a oleosidade de volta? Sim. Você terminando o tratamento, você já começa a perceber que melhora os lábios, que o cabelo vai voltando a receber oleosidade, mas as glândulas que inflamavam, na maioria dos casos, não são em todos, elas não voltam a ter mais condição de inflamar tanto como era antes, como era pré-isotretinoína, né? Por isso que ele é um tratamento que você tem um efeito às vezes de cura mesmo, né? Tenho muitas brotoejas nas costas e tem época do ano que não dou conta nem de tocar. Tenho 23 anos e não acho normal na minha idade. Quem tem isso são bebês. Ela está pedindo ajuda que ela faz. A brotoeja, ela já não é na unidade pilosebácea, né? A miliária, ela é na glândula écrina, que é de produtor de suor. Então, na criança, principalmente quando fecha muito, usa muito cobertorzinho, um monte de roupa e tal, ele não tem uma maturidade ainda da glândula de sudorípara, e aquilo fica retido. E o suor retido dentro da pele, ele dá aquela brotoeja, aquele vermelho. Realmente, nessa idade, não é o comum que a gente tenha uma miliária. Nas costas ainda, pelas costas ter mais glândula sebácea, é provável que seja uma foliculite e não uma obstrução de glândula écrina. Às vezes tem que fazer até uma biópsia, tirar um pedacinho tirar uma delas, faz um médico patologista, vai ver a alteração histológica, né, microscópica que existe ali. E às vezes são outras doenças que podem ter. Pode ter presença de fungos, né, dando a foliculite ptirospórica, que é um fungo que vai lá, ele cresce naquela oleosidade e fica na glândula sebácea e causando foliculite.
Pode nem ser essa brotoeja que ela está pensando. Pode nem ser, tem que primeiro dar o O diagnóstico. ideal aí, é né? ela procurar então um médico, né, doutor? Sim, sim. A Delma está perguntando, radiofrequência microagulhada melhora a qualidade da pele? Sim, pode melhorar. Estimula a radiofrequência, ela esquenta por ondas de rádio, né? Então são ondas muito rápidas que levam ao aquecimento da pele. Quando você provoca esse aquecimento e faz a introdução de agulhas e joga esse aumento, esse pequeno dano controlado, né? Um dano controlado térmico à pele, a pele vai reagir com uma produção de colágeno. Então pode melhorar sim o aspecto da pele. Todo dano controlado que você ocasiona na pele, por exemplo, o peeling é um dano controlado. Você está pondo um ácido no rosto para provocar uma descamação e provocar uma inflamação. Só que é uma inflamação que você controla, que você usa cremes anti-inflamatórios para você ter um controle de como você vai inflamar isso para não causar uma queimadura, um dano, e sim um benefício, né? Isso com tudo. O laser, por exemplo, é a luz, a radiofrequência é o som, a eletrofrequência é eletricidade. Então, são danos que você pode causar. O gelo, né, crioterapia, às vezes você pode usar, químico, todos os danos que você pode controlar. Não pode, tem que ter muito cuidado com esse tipo de coisa, porque isso pode levar a um dano, né, prejudicial. Tem que conhecer o profissional, né, doutor? E evoluir com cicatriz aí sim, com queimadura, com tudo. Então tem que tomar muito cuidado. Em si, uma radiofrequência bem feita e bem indicada, com preparo, com tudo, da pele, né, previamente ao uso dela, ela pode melhorar sim, pode ser um bom tratamento para a pele. Aqui, em uma consulta médica, é importante informar as medicações que toma? Acho que você já falou aqui, tem, né, que sempre. Todas, aí entrando um pouco no campo da geriatria, né, passou dos 50 anos aí, não é incomum que a pessoa tome 5, 6 remédios por dia. Então deve ter até um cartãozinho anotado, ou hoje no celular é fácil, tira foto das caixinhas do remédio para não esquecer de informar. Por quê? Interações medicamentosas, tem remédio que não bate com o outro. Então, se você já toma um remédio, o médico não sabe o que você toma e vai indicar outro remédio, você pode ter uma incompatibilidade de drogas aí e fazer mal. Isso é legal falar que todo remédio que eu vou tomar, qualquer remédio, quando eu comecei com a isotretinoína, o doutor falou, você não tome nada sem falar comigo. Então, às vezes eu tenho uma enxaqueca meia-noite, eu mando mensagem para ele, doutor, posso tomar o remédio para dor? Então eu não tomo nada, gente, sem falar com o meu médico. Alguns remédios não podem ser tomados junto com a isotretinoína. Então isso é... Agora tem médicos também que a gente vai, que eles, assim, já aconteceu com amigos de ir em consulta, o médico não perguntar que remédio ele tá tomando, nenhum. Eu fui com a minha avó uma vez num médico, e aí eu falei, nossa, mas não perguntou que remédio a senhora toma? Nenhum. Quer dizer, a consulta não... Às vezes a pessoa não pergunta, né, também. Por isso que é legal ter esse cartão que você falou. É bom ter ou uma foto do celular das caixinhas, ou um cartão com tudo que toma. Isso é fundamental, né? Fundamental. Na anamnese nossa, né, no nosso questionário, na nossa investigação, entra o seu passado cirúrgico, o seu passado clínico, passado familiar é importante, né, saber. E história medicamentosa, sem dúvida, é importante. Unhas frágeis quebram facilmente ou começa a descamar? São um motivo de dermatologia? Sim. A dermatologia é a ciência que estuda a pele e os seus anexos, né? Então, pelos, cabelos e as unhas e as glândulas, né? Então, unhas frágeis, procure um dermatologista. Posso passar um site aqui? Lógico, o que você quiser falar. www.sbd.org.br. São os dermatologistas do Brasil inteiro. Então, na cidade que você estiver, você vai encontrar um dermatologista através da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Então, sbd.org.br. Você vai encontrar o seu dermatologista, vai encontrar alguma coisa sobre algumas doenças que tem lá descrito, alguma coisa da atuação do dermatologista, né? Então acho que como nós estamos falando para todo o Brasil, né?
Então já vamos indicar um site geral que todo mundo vai Ai, que ter legal. condições de chegar a um dermatologista. Lá vai estar todo mundo seguro vai saber onde tem o dermato, tudo. Ô, doutor, estão perguntando aqui, Mari, seu rosto ficou com alguma cicatriz de acne? Ficou, mas, gente, muito pouco. Eu achei que ia ficar bem pior. Até o doutor Érico já tinha falado que tinha que esperar até o fim para ver como ia ficar, né, doutor? Agora que a gente vai ver o que eu vou usar, né? Primeiro trata a inflamação, depois nós vamos ver a cicatriz. Porque não adianta você tratar a cicatriz na vigência de inflamação. Você vai tratar uma, vai vir outra, vai tratar uma, vai vir outra. Então trata a inflamação, elimina o problema inflamatório, trata a acne e depois aí nós vamos ver o que vai ser preciso para melhorar, se ficou alguma coisa, se está incomodando e precisa melhorar a cicatriz. A última perguntinha, doutor. Muita gente está falando do meu cabelo, perguntando para mim por que o meu cabelo tá tão lindo, se tem a ver com o Roacutan. Falei, gente, eu não sei. Eu queria saber se o Roacutan ajuda, se ajuda alguma coisa com o cabelo, porque meu cabelo cresceu absurdamente durante o tratamento e tá com brilho. E tá todo mundo perguntando sobre se tem a ver com a isotretinoína. Assim, a isotretinoína pode levar à queda do cabelo, né? Reversível. Isso é reversível, né? Durante o tratamento você pode ter uma diminuição que depois ele nasce novamente. O cabelo perde oleosidade. Então, assim, eu tenho muitas pacientes que tomam isotretinoína e falam que assim, nossa, a escova está durando mais do que antes do tratamento. E é uma observação, isso porque ele resseca, né, o cabelo. Então, assim, em relação ao cabelo, você tem, no geral, essas duas situações. Mas você vê que cada caso é um caso. O seu, por exemplo, cresceu. Você falou que ele cresceu e tá... Você vê que coisa. Vai entender. Cada ser humano é vai diferente. Entender. Gente, quem tiver, região São Paulo, Taubaté é muito bem localizada a cidade, que fica entre Rio e São Paulo, né, lá no Vale do Paraíba. Então eu vou deixar o contato do Dr. Érico, doutora Sheila. Muita gente me pergunta quem que é meu médico, é ele, que eu confio muito. Então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, Clínica Absoluta de Taubaté, quem quiser ir lá conhecer o trabalho deles. E, doutor, muito obrigada pela sua paciência, por responder todas as perguntas. Muito legal. E vai rolar live, gente, lá no meu Instagram, a gente vai marcar. Vocês acompanhem lá. Obrigada, viu, doutor? Beijão na doutora Sheila, nas meninas, tá bom? E já é a minha consulta, né, do fim do tratamento. Chegou, hein? Olha como passa rápido. Olha, uma coisa eu posso falar, com quarentena, não tive depressão, não. Então foi tranquilo, eu falo isso, gente. Se na quarentena eu fiquei bem com a isotretinoína, pra mim foi super tranquilo, assim. Mas eu vou contar tudo pra vocês no próximo vídeo. Doutor, obrigada, viu? Beijão, fica com Deus. Gente, acabou o papo com o Dr. Érico. Eu espero que vocês tenham gostado, que a gente tenha tirado todas as dúvidas de vocês. Deixem aí as dúvidas de vocês nesse vídeo, porque vai rolar uma live ainda essa semana, lá no meu Instagram, quinta-feira à noite, eu espero vocês, às 10 horas da noite. A gente vai falar ainda, tirar dúvidas de vocês, né? Então quem tiver dúvida, manda aí no comentário sobre tratamento estético, sobre tratamento da isotretinoína, sobre acne, o que vocês quiserem. Deixa nos comentários aí do YouTube, que eu pergunto tudo pra ele, tá bom? Então, um grande beijo, se inscreve no canal, dá like, ativa o sininho, que vai entrar bastante vídeo legal aí. Um beijão, gente. Tchau, fui!